realmente 4 de outubro, nós temos uma convergência de eventos. Não é Moçambique, não. Temos a abertura da 16ª Assembleia Sinodal, temos a festa de São Francisco de Assis, o encerramento do tempo da criação, o tempo ecumênico da criação, sim, em que o Papa Francisco, por acaso, vai lançar a sua nova encíclica Laudato Deum, uma encíclica que é considerada o aviso urgente para ação imediata. Vejam aqui, irmãos, 3 de outubro de 2023. Laudate Deum será um firme apelo à ação para a criação. E eu pergunto, Laudato Si não foi o firme apelo à ação? Parece que não. Apesar de que muitos presidentes, líderes mundiais aplaudiram a encíclica Laudato Si, John Kerry, o Joe Biden, falaram muito bem da encíclica como um documento poderoso. Mas não parou por aqui. O Papa avançou na encíclica 2.0, Laudato Deum, abordando as questões mundiais. E eles dizem que este é o aviso urgente da necessidade de cuidar e proteger a criação. Irmãos, vejam aqui, este bispo observa que há muitas razões para agir agora. Então, este não é um documento que vem simplesmente abordar as coisas e procurar cativar. É um documento para motivar a ação imediata. Ele diz que todos os continentes foram atingidos. Temos visto secas e temos visto condições meteorológicas fora da época. Ele diz que está afetando nossas lavouras. Queridos irmãos, as condições mundiais, o declínio da prosperidade temporal está levando as pessoas a compreender a necessidade de ação imediata. Sim, irmãos. E mais uma vez, eles estão conectando esta ação climática à espiritualidade. Sim, irmãos. Eles estão conectando esta ação climática à conversão ecológica. Vejam aqui, do ponto de vista cristão, esse homem recorda que não podemos levar a sério os mandamentos mais importantes se não incluirmos a natureza e o meio ambiente. O que ele está dizendo é que não podemos levar a sério os mandamentos de Deus, como um bispo ele está falando. Não podemos levar a sério os mandamentos de Deus se não incluirmos nos mandamentos de Deus a ação climática, o ambiente. E ele diz que se quisermos realmente amar o nosso próximo, temos que cuidar do mundo em que vivemos. Em parte eu posso concordar com isso, mas eu digo mais. Amar o próximo é falar a verdade. Amar ao próximo é dizer que as coisas não vão melhorar até que Jesus venha. Amar ao próximo é dizer que as coisas que estão acontecendo no nosso mundo, desastres naturais, desastres naturais, situações extremas no clima, são sinais da volta de Jesus. E essas pessoas precisam se preparar. Não numa conversão ecológica, uma conversão de coração, uma conversão a Jesus Cristo. Isso é que é amar as pessoas. Vejam aqui, irmãos. Mas antes disto, deixe-me dizer uma coisa. Às 20 horas de hoje, 20 horas na Itália, em Moçambique, no Brasil, acredito que serão 15 horas, horário de Brasília. Cientistas, líderes religiosos e leigos irão compartilhar juntos a mensagem da nova exortação do Papa Francisco lá em Roma. Este vai ser um momento muito impressionante, muito interessante. Vejam, irmãos, conheça a Laudate Deum do Papa, eventos online e leitura pública em livrarias neste 4 de outubro. Aqui é dito que esse responsável editorial comenta que o tema ecológico é a questão de hoje. Sim, irmãos, há dúvidas quanto a isso? Não. Ele diz que Francisco nos estimula a pensar e agir para o bem comum. Sim? Na nova encíclica, o Papa continua estimulando para o bem comum. No contexto das mudanças climáticas, temos que agir para o bem comum. Irmãos, eu não vou cansar-me de vos dizer que quando o papado fala sobre o bem comum,
principalmente no contexto das mudanças climáticas, está falando também do descanso dominical, meus irmãos. Sim, eu estou dizendo isso para vocês. Vejam aqui, sim. Ele diz que o bem comum, por outro lado, é mais do que uma soma individual de interesses. O bem comum se move daquilo que é melhor para mim, para aquilo que é melhor para todos. Em outras palavras, pelo bem comum. Pelo bem comum, você perde os direitos individuais. Vejam, irmãos, aqui é dito: os cristãos, no respeito da liberdade religiosa e do bem comum de todos, devem procurar o quê, irmãos? Devem procurar o quê? Que os domingos e os dias sagrados da igreja sejam reconhecidos como o quê? Como feriados legais, pelo bem comum. Os cristãos devem se empenhar para tornar o domingo um feriado legal. Está isto claro, irmãos? Esse é o bem comum. E no contexto das mudanças climáticas, o domingo entra como bem comum. Irmãos, nesta noite de hoje, muitas pessoas estão ansiosas para ouvir a introdução desse livro. Estão ansiosas para começar a agir imediatamente. Vejam, irmãos, há uma grande expectativa em relação a esse documento do Papa Francisco, que ele mesmo associou a Laudato Si, a encíclica que articulou de forma abrangente o que significa a ecologia integral. Sim, irmãos, a expectativa é maior para receber este livro nas mãos, se inspirar nele para ação imediata para a ecologia integral. E agora, irmãos, nós vemos que jovens, ativistas, atores também estão unidos para promover esta nova encíclica. Vejam, irmãos, o movimento Laudato Si convida a se preparar para a nova exortação, assistindo ao filme, sim, que conta a história de uma viagem a Roma de líderes da linha da frente. Uma viagem a Roma de líderes da linha da frente para discutir as mudanças climáticas. Irmãos, vocês percebem a dimensão destas palavras? Sim, deste filme, deste documentário? Líderes na linha da frente vão até Roma e eles estão convidando o mundo para assistir esse documentário. No próprio dia em que o Papa Francisco anunciou que estava escrevendo a nova encíclica, ele de fato estava reunido com uma delegação de advogados mundiais, sim? Onde ele agradeceu a esses advogados por eles estarem trabalhando num quadro normativo internacional climático. Sim, irmãos? Trabalhando num quadro normativo climático. Advogados. Sim, irmãos. Vejam aqui, o Papa está escrevendo e tudo mais. Vejam, o Papa fez a sua observação no contexto de agradecer aos advogados pela sua disposição para trabalhar para o desenvolvimento de um quadro normativo destinado a proteger o ambiente. E neste contexto de quadro normativo para proteger o ambiente, eu me lembro da última atualização onde nós falamos sobre a lei do ecocídio, em que o próprio Fórum Econômico Mundial pediu mais uma vez que se criasse uma lei do ecocídio internacional. Bem, isto vai ser interessante de ver. Irmãos, uma semana antes deste encontro com os advogados internacionais, o Papa anunciou alguns deveres da sociedade para esse bem comum climático. Querem ver? Veja, irmãos, isto é de 15 de agosto. Quero compartilhar com vocês algumas coisas que ele falou. Na verdade, a encíclica papal do Papa Francisco Laudato Si sobre o cuidado da casa comum nomeia o clima como um bem comum, pertencente a todos e destinado a todos. Está claro, irmãos? O clima é um bem comum. E nesta linha de pensamento, vejam o que ele diz. Devemos reverenciar e respeitar a terra e sua rede equilibrada de vida como sagrada, assim como somos chamados a santificar o sábado. Somos chamados a santificar o sábado. No contexto do bem comum climático, somos chamados a santificar o sábado. Está claro, irmãos? Vejam aqui também. Vejam aqui.
Às vezes, ele chama isso, mais especificamente, de uma espécie de conversão ecológica. Certo, irmãos? Conversão. E ele diz que devemos adotar uma abordagem anticonsumista. Devemos também celebrar o quê? O descanso, meus irmãos. Especialmente da compra e venda, quando voltando a focar na guarda do sábado. Quem está falando isto? O Papa Francisco. Na luta contra as mudanças climáticas, no bem comum de todos, temos que voltar a guardar o sábado. Temos que parar de comprar e vender no sábado. Esta é a abordagem do Papa. E ele aprofundou isto na sua nova encíclica, que vai ser um espelho, uma inspiração para as ações imediatas no mundo. Irmãos, vocês sabem que Roma lançou uma iniciativa de 7 anos rumo ao desenvolvimento integral. Sim. E o Papa diz que 2025 será um ano muito importante. Notem, irmãos, o Papa Francisco diz que 2025 será um ano muito importante. Eles estão preparando o ano de jubileu, em que inclusive está convidando todas as denominações cristãs a celebrarem a Páscoa no mesmo dia. Ele diz que 2025 vai ser um ano muito importante. Vejam, irmãos, o Papa lança a jornada de 7 anos para a sustentabilidade total. E vejam, é dito que os 5 anos seguintes, serão dedicados a ações concretas. Enquanto o último ano, neste caso o 7º ano dos 7, sim, será o ano sabático para louvar e agradecer a Deus. Irmãos, em que vai consistir este ano sabático? O Papa já disse lá, nas outras vezes, pelo bem comum, pelas mudanças climáticas, temos que parar de comprar e vender no sábado. Sim, e o 7º ano dos 7, nesta jornada de oração de 7 anos, é um ano sabático. Queridos, é interessante que enquanto vemos o Papa Roma falando sobre isto abertamente, estamos vendo do outro lado, nos Estados Unidos da América, em Washington, o movimento conservador também dizendo a mesma coisa. 2025 vai ser um ano muito importante. Claro, irmãos, eu quero ter um pouco de cautela ao abordar estes 2 pontos. Mas é muito interessante, irmãos. Eu fui atrás do livro O Mandato para a Liderança, a Promessa Conservadora. Sim, projeto 2025. Sim, o projeto de transição presidencial. Vejam, irmãos, está aqui. É um documento, é um livro original. Vocês podem encontrar na Amazon. Sim, Mandato para a Liderança. Vamos ver aqui no índice. Vamos lá para a seção do labor ou a seção do trabalho. Eles aqui colocam muitos departamentos, aquilo que eles pretendem fazer neste novo mandato na América. Sim, vamos lá. Departamento do labor ou departamento do trabalho. Vamos clicar aqui e vamos saltar algumas páginas. Eles falam claramente, irmãos, das leis sabáticas. Sim, está aqui. Descanso sabático. Para quando? 2025. Novo mandato. Eles estão preparando descanso sabático. Mas não se esqueçam que na América a maioria cristã conservadora. O sábado é o domingo. Queridos, eu não sei o que realmente vai acontecer nos próximos anos. Mas uma coisa eu tenho certeza. Veremos situações, eventos estranhos. Veremos coisas estranhas nos próximos anos. E a pergunta que eu faço: veremos estas coisas estranhas como os israelitas no Egito, vendo as pragas e sabendo que este é um sinal do livramento? Ou veremos como os próprios egípcios apavorados? Sim? Irmãos, vamos lá. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Deus tem um convite aqui para nós. Toquem a trombeta em Sião. Onde é que é Sião, irmãos? Onde é que é Sião? A casa de Deus, um monte de Deus. Toquem primeiro a trombeta
na casa de Deus. Deem o alarme no meu santo monte. Mas o que acontece é que quando se dá um alarme, chamam os que dão alarme de alarmistas. Mas isto é normal. Diz que tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Aleluia, irmãos. O dia do Senhor está chegando. O verso número 12, a palavra de Deus nos diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Verso 13, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Ele é misericordioso, Ele é compassivo, muito cheio de amor. Sim, irmãos, sim, esse é o convite de Deus. Verso 16, reúnam o povo, consagrem a assembleia, juntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes chorem, clamem, para que o Senhor livre o seu povo nestes dias finais. Queridos irmãos, eu não sei se realmente vocês compreendem a dimensão destes eventos. Eu acredito que em breve nós veremos realmente coisas impressionantes acontecendo. E nós precisamos estar preparados. A preparação começa de joelho. Oração fervorosa, momento a momento, clamando, com jejum, com súplica. É isso que nos manterá preparados, irmãos. Eu verei, pela graça de Jesus.